Nós vamos precisar agora gerar três seções. A primeira nós vamos chamar aqui de seção S1, e que é mais interessante a gente caminhar pela esquerda ou abaixo dela. Nós vamos já falar sobre isso. Depois nós vamos gerar uma segunda seção, que vamos chamar de S2. E vamos caminhar pela direita devido, então, ao triângulo retângulo. Então, perceba que nós temos à direita um triângulo retângulo. À esquerda da seção S2, já temos um trapézio. E aí complica a nossa vida. E na terceira barra, a seção S3. E que vamos também considerar tudo que está abaixo. Tornar mais simples o processo. Ok. A normal, ela aparece quando? Quando a gente tem, então, força. Então, a gente tem uma determinada barra aqui. A força normal é aquela que age na peça normal, lembrando, age de forma a estar paralela em relação ao eixo longitudinal. Então, vamos imaginar que esse aqui é o eixo longitudinal da peça. Essa força está trabalhando, está agindo paralela em relação ao eixo longitudinal e perpendicular em relação ao plano da seção transversal. Neste caso, ela, sendo uma força que tende a encurtar a barra, comprimir a barra, nós vamos chamar aqui de força normal de compressão e o sinal será negativo. Se ela estiver saindo da seção, ela será então de tração e positiva. Então, nós podemos ter uma força normal de compressão ou tração. Compressão negativa, tração positiva. Isso, pessoal, independe do lado. Tanto a esquerda da seção quanto a direita da seção. Sempre vai acontecer isso. Ninguém vai mudar o sinal. Tá? Tanto a esquerda da seção quanto a direita sempre será negativo, compressão. Positivo, tração. Ok. Normal na seção S1 pelo lado esquerdo. Bom, quer dizer o que esquerdo? É tudo que está abaixo da seção S1. Tudo que está abaixo da seção S1 nós vamos considerar a esquerda. Na dúvida, o que é a minha recomendação? Se eu tenho esse pórtico, como nós temos aqui, né? A seção está atuando considerando na primeira barra, e vamos considerar que seção SU e tudo que está abaixo dela. Basta a gente fazer isso aqui, ó. Girar no sentido horário 90 graus. Fica mais evidente a gente entender, compreender, né? Ou seja, nós vamos ter exatamente essa situação. A seção S1, tudo que está abaixo, na verdade, está à esquerda dela. Então, qual é a recomendação? Pega o pórtico, coloca na vertical, no seu caderno, e gira 90 graus no sentido horário. Quando ele gira 90 graus no sentido horário, tudo que está abaixo, na verdade, está à esquerda da seção. E aí, para a gente, isso é muito importante. Lá no cortante e lá no momento fletor. Porque aqui na normal, a gente não vai fazer essa diferença, né? Trocar sinal, né? Aqui na normal, tudo que comprime é negativo, tudo que traciona é positivo, independente do lado. Mas lá no cortante, no momento fletor, isso faz toda a diferença. Tá bom? Então, nós vamos caminhar à esquerda da seção S1.
em tudo que está à esquerda está abaixo dela. Quando a gente visualiza o que tem abaixo da seção S1, qual é a força que está agindo paralela em relação à barra em questão? Aqui ela. É a força de reação vertical. 1,06 kN. E essa força, ela está o quê? Tracionando a barra. Ao tracionar a barra, ela está alongando ela. A força normal será considerada positiva. Tá? Então, como fica? 1,6 força. E é uma constante. Só temos ela. O intervalo aqui é de quanto? X vai variar de 0 no ponto A e até o ponto B é 3. Então, vai variar de 0 a 3. E como é uma constante, a normal em A é igual a normal em B, que é igual a 1,06 kN. Normal na seção S2, agora não mais pela esquerda, e sim pela direita, né? Por que nós vamos escolher a direita? Repetindo, aqui nós temos um triângulo retângulo, enquanto que à esquerda da seção S2 nós já temos um trapézio. E aí complica um pouco mais. Então vamos tentar simplificar ao máximo, né? Quando a gente visualiza a direita da seção S2, a gente não tem nenhuma força agindo paralela em relação à barra em questão. Nenhuma. Não é? As duas forças que nós temos à direita da seção S2 são forças que estão agindo perpendicular em relação ao eixo longitudinal da barra. Portanto, vai gerar cortante momento fletor e não esforço normal. Por isso que aqui o valor é 0. E qual o intervalo? O x variando de quanto? 0 a 3. 0 a 3,5. 0 a 3,5. É uma constante. Podemos afirmar, então, que a normal em C é igual a normal em B, que é igual a 0. Terceira seção. Seção S3. Olhem só. Quando a gente visualiza da direita para a esquerda, que é isso que nós vamos fazer, tudo que está abaixo da seção S3 está à esquerda dela. Então, tudo que está abaixo está à esquerda dela. Mais uma vez, normal na seção S3 pelo lado esquerdo. Visualizando tudo que está abaixo de S3, nós só temos uma única força paralela em relação ao eixo longitudinal da barra. E que força é essa aqui? De compressão. Essa força está tendendo a encurtar a barra, está entrando na seção. Portanto, ela é negativa, menos 7,18. E qual é o intervalo? X variando de 0 a 2,5, né? Isso. Mais uma vez, uma constante. Então, nós podemos afirmar que a normal em D é igual a normal em C, que é igual a menos 7,18 kN. Porém, todos os valores referentes à força normal em cada barra. O próximo esforço é o esforço cortante. Força de baixo para cima
positivo. Contrário, negativo. Vamos continuar com as seções, né? Então, nós vamos ter agora cortante na seção S1 pelo lado esquerdo. Lembrem que o esforço cortante ele é gerado em função das forças que estão atuando perpendicularmente em relação ao eixo longitudinal. Quando a gente visualiza tudo que está abaixo da seção S1, nós temos esse carregamento uniformemente distribuído, que está perpendicular em relação à barra. Então, essa força pontual. A carga, 4 kN a cada metro, vezes o trecho que é X. Então, essa força aqui, pontual, é 4x. Ela é 4x. E agora, ela está de cima para baixo ou de baixo para cima em relação à nossa seção S1, pessoal? De cima para baixo. A barra de cima para Baixo. de cima para baixo. Muito bem. De cima para baixo, pela esquerda, ela é negativa. Negativo. Né? Então, vamos lá. Vai ficar menos 4x. Tem mais. Não podemos esquecer da força de reação horizontal no ponto A. Está em sentido contrário de 4x. Então, 4x sendo negativo, esse aqui será positivo. Positivo. Muito bem. Somente, não tem mais ninguém. Tudo que está abaixo de S1 são essas duas forças que geram o cortante. O intervalo aqui é de quanto? 0 a 3. 0 a 3. 0 a 3. Portanto, eu tenho uma equação do primeiro grau. Né? Quando x for igual a 0, o cortante é no ponto A. E é quanto? 12. Já esperávamos 12. Por quê? Porque exatamente a força de reação horizontal no ponto A. Não pode ser diferente. E quando o x for igual a 3, o cortante agora é no ponto B. E é quanto? 0. 0, né? 0. Fica exatamente menos 4 vezes 3, menos 12, mais 12 igual a 0. Agora nós vamos caminhar para a seção S2. Então, cortante na seção S2 pelo lado direito. Vamos lá. Agora, na seção S2 à direita, nós temos um carregamento triangularmente distribuído, que está perpendicular em relação à barra em questão. Portanto, este carregamento gera cortante. Não podemos esquecer de incluir. Para isso, a gente vai ter que encontrar quem? Uma força pontual equivalente. E que força pontual equivalente é essa? Vamos já descobrir. Mas para isso, a gente precisa de quê? De encontrar a equação que define esse carregamento. Que carregamento? O triangularmente distribuído. Como é que a gente encontra? Sempre. Não é diferente. É sempre dessa forma. Carga máxima dividido pelo trecho total multiplicado pela variável que é x. Então, é 3,5, não é isso? Dividido por 3,5 dá 1, vezes a variável que é x. Então, a equação que define este carregamento é x. Como é que a gente encontra a força pontual? Carga vezes o trecho dividido por 2. Então, fica carga vezes o trecho dividido por 2. Ou seja, 0,5 x ao quadrado. Lembrando,
carga, que é x, vezes o trecho, que é x também, não é isso? Dividido por 2, porque ela é triangular. Está aqui. X vezes x, x ao quadrado. Aqui nós temos 1 dividido por 2, 0,5. Nós acabamos de encontrar a força pontual referente a este carregamento triangularmente distribuído. Esta força está de cima para baixo. De cima para baixo, pela esquerda, é negativo. Nós estamos caminhando pela direita. Precisamos inverter o sinal. Passa a ser, então, positivo. Então, nós vamos ter aqui 0,5 x ao quadrado. Quem mais? É tudo que está à direita. Lembrem, esta ligação é uma ligação rígida. Transfere todos os esforços. Portanto, não podemos deixar de incluir essa força. Essa força, em relação à barra em questão, ela está perpendicular em relação ao eixo longitudinal. Portanto, ela também gera cortante nessa barra. Mas nessa outra, ela não vai gerar cortante. Nessa aqui vai gerar normal. Então, cuidado. Uma mesma força pode gerar normal em uma barra e na outra barra pode gerar cortante e momento fletor. Tá bom? Então, vamos lá. Como essa aqui, 0,5x ao quadrado, é positivo, essa aqui, sentido contrário, é negativo. Menos 7,18. Aí, uma equação do segundo grau. X variando de quanto? 0 a 3,5. 3,5. 3,5. Quando x for 0, nós estamos em que ponto? C. Em C. E é quanto? Menos 7,18. Muito bem. Então, este é o cortante no ponto C. A gente já esperava. Por que esperava? Esta força está atuando neste alinhamento, está atuando no ponto C. É como se esta força fosse transferida para o ponto C. E essa força é que gera a cortante nesse ponto. Por isso que coincidiu, tendo o mesmo, 7,18. Quando x foi igual a 3,5, o cortante agora é em B. E é quanto? Menos 1,06? Isso. Isso. E nada mais é do que a força pontual no mesmo alinhamento. No mesmo alinhamento aqui da barra AB, nós temos o ponto B, que tem essa atuando aqui. Então, coincide com a reação. Para finalizar o cortante, vamos para a seção S3. Seção S3, mais uma vez, nós vamos caminhar pela esquerda. Foi isso que nós fizemos lá na normal. Continuamos caminhando pela esquerda. Então, como fica? Normal na seção S3 pelo lado esquerdo. Quando a gente visualiza a barra DC, considerando o trecho do ponto D até a seção S3, nós não temos nenhuma força na horizontal. Nenhuma força na horizontal. Gerando cortante, né? Não existe. Então, neste caso, o cortante é 0. X variando de quanto? 0 a 2,5. 2,5. 0 a 2,5. Muito bem. É uma constante. Ou seja, o cortante em D é igual ao cortante em C, que é igual a 0. Está aí. Vamos caminhar agora para o momento fletor.
Sentido horário positivo pelo lado esquerdo. Não é isso? Vamos começar pela seção S1. Momento na seção S1 pelo lado esquerdo. Todas aquelas forças que geraram o cortante, agora vão gerar momento fletor. Quando a gente visualiza a seção S1, a força de 4x está perpendicular em relação à barra. Gerou cortante, vai também gerar momento. Não é? Essa distância aqui, a gente precisa encontrar ela. Essa distância em relação à força pontual, o ponto dela, a posição dela em relação à seção S1, a gente precisa conhecer. E a metade de x, né? Já que a carga é uniformemente distribuída. Essa força, em relação à seção S1, ela gira no sentido que, pessoal? Anti-horário, correto? Anti-horário, em relação à seção S1. Horário é positivo. Anti-horário, Negativo. então vai ficar menos 4x vezes x sobre X. Bom, e aí nós temos a força de reação aqui, não é? Podemos esquecer dela. Nós temos aqui uma força de reação de 12 kN. Em relação à seção S1, existe uma distância. E que distância é essa? X. Girando esta força, agora, em relação à seção S1, o contrário, né? Sentido horário. 4x, né? Quando a gente referenciou o 4x. Sentido agora é horário. Horário pela esquerda é positivo. Então fica mais 12 vezes x. Bem, vamos organizar a equação. 4 dividido por 2 dá 2x vezes x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado mais 12x. X variando de 0 a 3. 0 a 3. Quando x for 0, o momento em que ponto? Em A. E é quanto? 0. Né? Por que é 0? Lembrem, essa extremidade aqui tem um apoio articulado, o apoio de segundo gênero, de primeiro e de segundo, tudo é articulado. Nenhum dos dois impede o giro para liberar. Então, 0 momento no ponto A, assim como no ponto D. Nós já vamos esperar esse valor aqui sendo 0 também, pelo mesmo motivo. Os apoios são de extremidade e são articulados. Tá bom? Quando x for igual a 3, o momento é no ponto B. E é quanto? 18. 18, né? 18 Nm. Bom, saindo da seção S1, nós vamos para a seção S2. E estamos caminhando pela direita. Como é que fica? A força de 0,5x ao quadrado está a uma distância em relação à seção S2. E que distância é essa? 1/3. Né? De quem? De x. A força gira em torno da seção S2 no sentido horário. Horário pela esquerda é positivo. Pela direita, negativo. A força é 0,5x ao quadrado.
E a distância, x sobre 3. Mas quem? Não podemos esquecer que precisamos considerar tudo que está à direita. Então, o 7,18 não pode ficar de fora. Não é? Não pode ficar de fora. Vamos considerar 7,18 em relação à seção S2, que é a nossa referência, gira no sentido anti-horário. Anti-horário, pelo esquerdo, é negativo, pelo direito, positivo. Mais 7,18 vezes a distância que é X. x, correto? Bom, vamos organizar a equação. Como vai ficar? Momento na seção S2 pelo lado direito é igual 0,5 dividido por 3 dá uma dica, né? 1,16. Né? Eu acabei adotando 1,667, foi isso? Isso. Correto. X ao quadrado vezes x, x ao cubo, mais 7,18x. X variando de quanto? 0 a 3,5. 0 a 3,5. 3,5. O momento aqui, quando x for igual a 0, o momento é em C. C. Muito bem. Agora, o momento, quando x for igual a 3,5, é no ponto B. E este valor, então, é 18 kN. Né? Pronto, corrigido, corretinho. Para a gente finalizar, vamos para o momento na seção S3. Então, momento na seção S3, percebam que não tem cortante. Então, não vai ter momento, correto? Então, momento na seção S3 pelo lado esquerdo é igual a 0. O x variando de quanto? De 0 a 2,5. É uma constante, ou seja, o momento no ponto D é igual ao momento no ponto C, que é igual a 0. Mais uma vez, perceberam que o valor no momento C deu mesmo, a esquerda e a direita dele, tudo 0. Por quê? Porque nós não temos momento pontual aqui também. Portanto, não pode ter variação de momento à esquerda e à direita do nó. Por isso que ele deu 0 também.